turma, bem-vindos à unidade 4 da disciplina História da Psicologia, Ciência e Profissão. Nessa unidade nós vamos continuar estudando a evolução da psicologia até ser considerada ciência. E para isso nós vamos voltar lá para 1879 com o psicólogo Wundt. O Wundt, ele inaugurou o primeiro laboratório de psicologia na Alemanha, na Universidade de Leipzig, na Alemanha, em 1879. E aí vamos voltar para aquele momento, tá? Qual que era a grande questão? O que era ciência? Para ser ciência, considerado ciência, precisava trabalhar com categorias que fossem observáveis. E aí o grande desafio era, ok, nós sabemos do funcionamento, não sabemos completamente, não se sabia completamente, né? Até hoje, ainda tem muito que se desvendar, mas da mente humana. Mas Wundt foi elencando algumas categorias que ele considerou como observável. Então, naquele momento, para ser ciência, precisava se categorizar o que era observável. Perfeito. Então, o que ele fez? Ele trabalhou principalmente com percepção e sensação. Ele trabalhou com conceitos, além de percepção e sensação, vontade, sentimento, introspecção, extroversão, e ele foi categorizando, e ele e os estudantes ali na Alemanha conseguiram elaborar esse construto e que foi um marco para a psicologia ser reconhecida enquanto ciência. Então, vamos voltar aqui, por etapas, quais foram esses construtos de Wundt, tá? Primeira coisa, ele buscou compreender como que a consciência ela é vivenciada. E aí estamos falando de consciência e estamos falando agora, você já sabe disso, porque esse construto de consciência começou lá em Sócrates, né, com a alma, e o que engloba a alma, a razão. Aí depois vem Santo Agostinho, que fala da alma não só como centro da razão, mas também como a divindade presente no homem. E aí a gente já começa a compreender o porquê do interesse de Wundt se prender à consciência, ao estudo da consciência. Então vamos lá. O filósofo ele fez um destaque que é o seguinte: a vontade, por que a gente sente vontade de algo? Porque ela se reflete na atenção e na volição. O que é volição? Uma escolha, uma decisão. Então, a vontade, ela não vem aleatória, é algo que vem no consciente. Então, vamos lá. Wundt percebia que o ser humano, ele decidia a partir de onde ele focava a sua atenção. Então, ele percebeu que, conscientemente, o homem é capaz de decidir o que ele percebe. Então, ele acreditava que muitos dos nossos comportamentos e da nossa atenção são orientados com um propósito, ou seja, conversa com a nossa motivação. Deixa eu te falar. Não é por acaso que você está usando aí a roupa que você está usando agora, ou que você tem a moto que você tem, ou que você tem o carro que você tem, ou de repente os desejos que você ainda não tem, essa moto e esse carro, ou aquela roupa, mas os desejos que isso vai construindo aqui internamente e que falam com essa vontade que Wundt trabalhou. Então vamos lá. Sensação e percepção são coisas distintas para Wundt. Ele categorizou da seguinte maneira: percepção tem a ver com o cognitivo e vem depois de uma sensação. Basicamente isso, vou tentar colocar bem didático para vocês. Sensação envolve meu biológico. Eu tenho o sensorial está ativo por meio dos meus órgãos de sentido.
Então, a sensação que você está tendo aí, a partir da minha voz, a partir do meu visual, essas sensações envolvem os seus órgãos de sentido. E a percepção isso é tudo muito rápido aqui no nosso esquema cognitivo, gente. A percepção se dá da construção que envolvem os pensamentos a partir dessas sensações. Então, vamos lá. Sensações, eu vou ter que trazer necessariamente sensações do tipo visual, auditiva, gustativa, tato. E essas sensações, o Wundt conseguiu classificar em intensidade. É forte, é fraca, é alta, é baixa. E as sensações que isso traz e as percepções que eu tenho a partir das sensações. Deixa eu dar um exemplo. Perfume. Vamos pensar aí que você nem está pensando naquele traste do seu ex, tá? Ou da sua ex. Você acordou de boa, feliz da vida, saiu de casa, foi para sua rotina. Aí quando você chega na parada de ônibus, tem um ser do seu lado e que tem o perfume do traste. Na hora, você teve uma sensação, porque você usou o seu olfato para sentir, ok? Esse perfume não é só um perfume. Ele carrega história, ele carrega memória. Quais foram as percepções que isso te trouxeram? De repente foi assim, ai, mas que coisa horrível, saí de casa tão bem, aí sinto esse perfume, aí, ó a memória sendo ativada, as percepções cognitivas sendo ativadas, e aí traz, olha, esse perfume me rememorou aquele dia que a gente estava em tal lugar, e a gente discutiu, e ele fez isso, tanana. Um perfume, gente. Foi só isso que precisou para desencadear sensações e percepções e sentimentos e vontade e emoções, porque aí pode ter desencadeado raiva, pode ter desencadeado sentimento de arrependimento, de saudade, vai saber. Mas percebem como é complexo? E aí, pela primeira vez, por isso que é tão marcante, em 1879, Wundt consegue categorizar, não com essa explicação que eu dei, que eu tentei tornar mais didática, mas consegue categorizar o que antes não se tinha de forma objetiva. E daí a gente precisa caminhar para fazer um link hoje. Eu conheço várias pessoas, já ouvi isso muitas vezes, do tipo, não, olha, para você fazer psicologia, você só precisa, assim, ser uma pessoa paciente, gostar de trabalhar com pessoas e que você saiba escutar. Isso vai te fazer um excelente psicólogo. E eu tô aqui para dizer assim, ok, isso é verdade, mas não é só isso. O que vai te fazer um excelente psicólogo é o método, o domínio do método científico que você vai utilizar, independentemente da área da psicologia que você for atuar. Não adianta você ser um ótimo ouvinte, não adianta você ser uma pessoa empática, paciente, se você não estiver calçado de estudo, se você não estiver calçado de método e de cientificidade ao acompanhar o sujeito. Tem muita gente confundindo psicologia com amizade. Não, psicólogo não é o seu amigo. O psicólogo é a pessoa que vai junto com você buscar compreender a construção desse cognitivo, a construção dessa visão de mundo e vai te ajudar a ter um outro ângulo, enxergar por outro ângulo diferente daquele que você vê, para trazer mais clareza, tanto a maneira como você se vê, a maneira como você vê o mundo e como você interpreta a realidade. Tem muito amigo aí que poderia sim ser um ótimo psicólogo, mas não tem o conhecimento científico para isso. E a amizade é terapêutico, mas não é terapia.
são outras coisas que a gente tem de desmistificar. Terapia é processo doído e que requer coragem. Psicoterapia, que agora eu quero forçar a isso, assim. Psicólogo faz psicoterapia. É um processo de olhar para si. E olhar para si e dar nome para o que está sentindo não é tarefa fácil e muitas vezes vamos precisar de ajuda profissional para isso. Quais os profissionais que nos ajudam nesse sentido? O psicólogo e o psiquiatra, a olhar para si. Agora, se eu quero aumentar o meu desempenho nos meus estudos, se eu quero melhorar, né, a minha relação espiritual, aí eu tenho outras pessoas que eu posso buscar. Eu tenho o meu mentor espiritual, eu tenho o coaching, mas psicoterapia é com psicólogo. E muitas vezes com a ajuda medicamentosa, que aí entra a preparação do psiquiatra. Veja, estamos trabalhando dentro de uma evolução histórica da psicologia. Já saímos de um lugar onde as explicações eram muito mitológicas, né? Não se usava a razão, e hoje nós já caminhamos para esse entendimento maior do que é o ser humano e das suas repercussões. Mas ainda não é suficiente. A gente ainda avança. Por quê? Porque este homem ele está em constante mudança, esse ser humano está em constante mudança. O homem que eu citei aqui lá da década de 70, quando estávamos lá na unidade 4, né, conversando, o homem da década de 70 e que tinha os seus entendimentos sobre trabalho, sobre família, esse homem, ele é diferente hoje. O entendimento de que eu deveria trabalhar em uma única empresa, isso era sinônimo de sucesso. O que era sinônimo de sucesso? Entrar em uma boa empresa, fazer minha carreira lá dentro, me aposentar lá dentro. Trabalhei 30 anos em uma mesma empresa. Aquilo dali era visto como um homem bem-sucedido, uma mulher bem-sucedida. Hoje, o que a gente entende em termos de profissão é muito diferente. Primeiro que muitas profissões já foram até extintas. Datilógrafo nem existe mais. Digitador nem existe mais. A digitação passou a ser algo obrigatório. As criancinhas já nascem ali, já com a posiçãozinha dos dedinhos, só de observar os humanos, quando digo que já nascem, né? É no sentido de daqui a pouco, com um aninho, só de observar o jeito que o pai, a mãe, os cuidadores ali utilizam a tecnologia, ele começa a replicar. Então a digitação já passou a ser algo comum. E esse mundo está em constante transformação e em constante mudança. E essas mudanças não são só externas, são mudanças internas. Como que a gente lida com essas angústias da alma? E aí eu digo para vocês, a gente precisa entender da história da psicologia, a gente precisa ter embasamento científico, embasamento teórico, porque as pessoas que vão chegar para você buscando ajuda psicológica são pessoas que muitas vezes estão no pior momento da vida delas. E olham em você como esperança de sair daquele lugar de sofrimento. Então, você não vai parar de estudar. Preciso te falar isso. Você está iniciando seus estudos em psicologia e você não vai parar de estudar. Porque é isso, para a gente compreender o outro, a gente precisa estar cada vez mais embasado de conhecimento. E nós estamos aqui para fazer isso junto com você, tá bom? Vamos juntos aí.